A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê a cobrança de tributos sobre serviços de streaming. Agora, este texto vai seguir para o Senado. O projeto de lei institui o pagamento da Condecine, que é uma contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, pelos prestadores de serviço, tanto gratuitos quanto pagos. Esse projeto abarca a Netflix e o YouTube, por exemplo. É um serviço de streaming clássico e um serviço de vídeos, mas que também vai ser abarcado nessa mesma necessidade. Outros serviços, por exemplo, de televisão por aplicativo, também serão tributados. A contribuição será de 0,1% a 4% de toda a receita bruta anual dessas companhias. Empresas com receita de até R$ 4.800.000 serão isentas do pagamento. Vamos entender o que este projeto de lei significa para os serviços de streaming no país. Converso agora com Luísio Rocha, que é diretor executivo da Streama, associação que reúne os serviços de streaming como Globoplay, Netflix e HBO. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você, Luiz. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Sempre bem por aqui, meu caro. Reclamar pior, então a gente fala que tá tudo certo. E eu queria, claro, começar essa conversa abrindo espaço para vocês se manifestarem em relação a essa aprovação prévia ainda. Vai passar pelo Senado, ainda tem um caminho até ser efetivado este projeto. Como a associação e o serviço de streamings no Brasil recebe essas novidades, a eventual cobrança do Condecine? Então, Gabriel, acho que esse projeto de lei que foi aprovado agora na Câmara dos Deputados, a gente vê ele com muita preocupação. O resultado dele não foi de um debate efetivo, não foi de um debate técnico. A gente não foi, pelo menos os serviços de streaming aqui representados pela Streama, né? Então, nós somos Disney+, Globoplay, Netflix, Prime Video, HBO Max e Bandplay. A gente, durante todo o processo e nos últimos anos, a gente tem colaborado muito, as empresas ou a Streama, a partir desse ano que foi criado, a gente tem colaborado muito com o processo de diálogo e construção desse texto, até porque a gente entende que os serviços de streaming podem muito colaborar com essa construção legislativa. Mas nesse ponto, nesse texto específico, a gente entendeu que os nossos pontos cruciais para ter realmente uma previsibilidade e uma continuidade de investimentos e de produção audiovisual foram desconsiderados nos aspectos técnicos mesmo. Então, a gente entende que ainda tem um impacto a ser entendido, mas que o Senado talvez seja uma oportunidade de fazer essas correções que a Câmara, infelizmente, por não ouvir e não ignorar essas questões técnicas, ela não abarcou neste novo texto. Tecnicidades ignoradas hoje pelo texto aprovado na Câmara dos Deputados, na visão da Streama. Quais foram as colaborações que vocês enviaram, que vocês vêm discutindo ao longo destes últimos anos e meses, que acabaram não sendo consideradas na aprovação deste projeto, por favor? Acho que alguns pontos, o primeiro é entender como que os serviços de streaming trabalham aqui no Brasil, né? Então, os serviços de streaming hoje, eles, quando vão fazer alguma produção, por exemplo, trabalham com as produtoras independentes do Brasil. Então, há uma contratação, seja por licenciamento, pré-licenciamento, coprodução, e tudo isso é resultado sempre de uma obra. E quando a gente tem as obras que a gente chama de originais, né? Então, você tem obras com um grande valor de investimento e que tem enfim, reverberado não só o Brasil, mas o mundo. Então, você tem grandes exemplos como Donos do Jogo, ou Cena, da Netflix, você tem Tremembé, da Prime Video. Todos esses são feitos de forma a serem contratados a uma produtora independente brasileira. E hoje os serviços membros da Streama trabalham com mais de 80 produtoras independentes brasileiras. E a gente entende que, por exemplo, esse tipo de conteúdo deveria ser considerado para a contabilização das cotas, né? Porque a gente terá um percentual mínimo de obras brasileiras dentro dos serviços. E quando a gente compara com todo o histórico de discussão, essas obrigações, elas subiram, né? Elas foram dobradas. Então, eu tive um aumento da alíquota da Condecine, dobrou-se o número de cotas. Então, tudo isso, querendo ou não, tem um impacto e que a gente tentou mostrar como que funcionava esse mercado. E não só isso, a gente teve, quando a gente fala de alíquota de Condecine,
a gente teve uma distorção entre os segmentos de mercado, porque nos 3 segmentos que estão ali abarcados pelo projeto de lei, como segmento de streaming, há uma diferenciação entre eles e não há uma igualdade, como já houve em outros momentos dessa discussão. Então, acho que todas essas questões, além de questões como eu ressaltei aqui, técnicas, como carregamento obrigatório de canais. Então, eu dentro de um dos serviços de streaming, em todos eles, eu tenho que colocar TV Câmara, TV Justiça, TV Senado, entre outras. A gente tem que entender melhor como funciona o segmento. A gente tentou mostrar isso durante as nossas conversas e diálogos na Câmara, mas essa construção, infelizmente, não foi possível. Mas a gente entende que ainda há espaço e a gente quer trabalhar. A Streama, ela foi criada para ter sempre um diálogo propositivo e transparente com o poder público, com os produtores brasileiros independentes e com os demais envolvidos e atores que estejam interessados a sempre dialogar e construir junto com a Streama. Perfeito. Nós recentemente, até por coincidência, estamos numa temporada de resultados aqui no Brasil e no mundo. E uma notícia que chamou bastante atenção aqui na nossa programação há 3 semanas atrás foi o resultado da Netflix, globalmente. Foi afetado por uma contingência tributária aqui no Brasil e disse que não há imposto de renda, que é o custo de fazer negócio no mercado brasileiro. Como isso é recebido, por exemplo, para empresas que são de fora do país? A cobrança do Condecine de cerca de até 4%, todas essas restrições criadas pelo projeto de lei, podem inviabilizar a operação de serviços de streaming aqui no país ou não chega a tanto, apenas talvez para a viabilidade de um projeto ou de outro? Como que vocês percebem isso dentre as empresas que são representadas por vocês? Bom, todas essas alterações, sejam legislativas, sejam tributárias, elas sempre têm um impacto, seja menor ou maior, dentro de todas as empresas. E aí, dependendo de cada estratégia comercial, estratégia de negócio da empresa e como ela estrutura as suas operações, isso vai ser sentido de uma forma ou de outra. Eu entendo que é claro que qualquer projeto de lei, qualquer avanço em custos, né, e tributários, com certeza tem algum tipo de impacto, mas os impactos são sentidos de formas diferentes. Então, a gente precisa entender e, como você mesmo disse, ainda há um caminho a ser percorrido ainda no Senado. Então, a gente precisa sempre trabalhar com o que está factível e o que está posto, né? E hoje a gente tem o texto, mas que ainda é passível de mudanças e que a gente está aqui para dialogar e construir esse texto que seja bom para todos os atores envolvidos nesse cenário. Luizio Rocha, diretor executivo da Streama, que prazer tê-lo por aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite, conversado com o CNN Money nesta tarde. Até uma próxima, meu cara. Um ótimo trabalho e uma boa quinta-feira. Obrigado, até a próxima. Valeu.